perda de dinamismo. Que eu chamo agora para comentar esse assunto com a gente é o Fábio Astrauskas, economista e fundador da Sigin. Fábio, bom dia, bem-vindo aqui conosco novamente aqui ao programa Mercado. Bom, a gente viu esses dados aí sobre essa decisão referente ao Copom e sobre como é que isso vai acabar impactando a inflação como um todo. Qual que é a sua avaliação desse cenário? Vai ter mais espaço para novos cortes? Isso pode ajudar a controlar ainda mais a inflação? Bom dia, Laísa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui no programa Mercado da Veja. A sua pergunta é bem interessante no sentido de que é a pergunta que todos fazemos, né, a cada leitura da ata do Copom logo após o anúncio, dessa vez mais uma queda, a quarta queda consecutiva, embora todas muito tímida, né, de 0,25%, pontos percentuais. Isso acumuladamente ele vai fazendo algum efeito ou vai tirando, melhor dizendo, algum efeito recessivo, né, ou de apontamento recessivo futuro da economia, uma vez que ainda estamos num patamar de juros muito alto, que não permite que haja, nesse momento, alguma expectativa de crescimento futuro grande da economia por conta dessa taxa de juros. Então, a próxima reunião do Copom parece que ainda sinaliza um espaço para mais uma queda de 0,25. Nós temos ainda que considerar o cenário político que envolve tudo isso. As próximas duas reuniões do Copom, né, elas ainda acontecerão num processo eleitoral e, obviamente, a gente vai precisar entender se nesse processo eleitoral haverá um pouco de influência por parte do governo nas decisões do Copom. Até o momento, ainda bem, as decisões têm sido bastante técnicas, Laís, e elas têm apontado para uma resistência por parte do Banco Central em diminuir juros, como seria a vontade do governo. Então, próxima reunião, provavelmente mais uma queda de juros de 0,25 e depois disso meio difícil de analisar. E, Fábio, um ponto que vários analistas colocam aí é que, apesar da gente ter tido aí esse corte que já era esperado de 0,25%, e apesar de ter essa expectativa de espaço ali para novos cortes mais para frente, o que esses analistas colocam é que ainda há muita incerteza em relação à questão fiscal aqui do país, e que justamente isso seria um empecilho para que hajam, de fato, novos cortes na Selic. Como é que você avalia aí esse cenário como um todo? De fato, a questão fiscal do país é um empecilho aí para novos cortes da taxa de juros? Sem dúvida nenhuma. Mesmo agora, nesse momento, o que a gente vê é que o governo tem buscado, dentro das regras do arcabouço fiscal, da sua lei orçamentária, né, da regra de responsabilidade fiscal, mesmo assim há muitas brechas e o governo tem buscado cada uma delas para injetar dinheiro na economia e, com isso, melhorar a sua imagem do ponto de vista econômico, angariando votos numa eventual reeleição do governo atual. Então, isso não contribui, obviamente, porque inunda o mercado de dinheiro, inundando o mercado de dinheiro, isso pressiona a inflação, e ao pressionar a inflação, ao pressionar crescimento, o Banco Central, isso ultrapassa o teto da meta inflacionária. Vamos lembrar que hoje o teto da meta que o Banco Central trabalha é de 3%, com 1,5%, para 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, o teto é 4,5%, nós estamos acima desta meta, embora este mês a inflação provavelmente, né, que será anunciada aí na semana que vem, virá baixa, ainda assim, né, um pouco acima da meta, e dificilmente teremos essa inflação controlada dentro desse parâmetro, né, desse mínimo e máximo que o Banco Central tem. Portanto, o Banco Central se vê obrigado a manter os juros altos por conta de não conseguir atingir a meta inflacionária, que é a principal função do Banco Central do mandato do Galípolo. Então, o gasto do governo não ajuda nesse momento, e como você colocou, isso a gente traduz como política fiscal, né? Esse gasto, arrecadação versus gasto do governo, e isso continuará pressionando negativamente a uma nova queda na taxa de juros, ou uma queda maior na taxa de juros. Muito dificilmente a gente conseguirá diminuir muito os juros enquanto não tivermos uma política fiscal mais austera. E, Fábio, nessa reunião de ontem, o Copom, ele falou ali, né, depois da reunião,
foi falado ali depois da reunião que um dos fatores a serem prestado atenção é a crise no Oriente Médio, que isso causa instabilidade, isso gera instabilidade na economia como um todo, e que isso deve ser um fator de alerta ali para possíveis novos cortes, e que isso também, essa crise como um todo no Oriente Médio, que acaba gerando instabilidade nos preços do petróleo, acaba impactando mais duramente os países emergentes. Como é que você vê essa declaração aí que foi dada após a reunião? Isso de fato vai ser uma preocupação para o Brasil, não só na taxa de juros, mas na economia brasileira como um todo? Não só para o Brasil, Laísa, como para o mundo todo, né? Vamos lembrar, olha que coisa interessante, né? A gente tem falado aqui da inflação no Brasil acima da meta, né? Próximo aí de 4,6, alguma coisa em torno disso, né? Acima dos 4,5, mas os Estados Unidos têm tido dificuldade, né? Está com uma inflação aí também ainda acima de 3, e na Europa também, na zona do euro, temos uma inflação próxima de 3, altas para os padrões europeus, né? Alta para o padrão americano, respectivamente. Então, essa briga, né? Essa dificuldade de controlar a inflação, de domar a inflação, ela ocorre no mundo todo pelo motivo que você colocou aí, não só esse da guerra lá no Estreito de Hormuz, Estados Unidos contra o Irã, mas também outras, né, outros conflitos importantes que se arrastam, né, como o conflito da Rússia contra a Ucrânia, e ainda, né, vamos ter mais um adicional aí que pode complicar a vida, que é o fato do El Niño vir mais forte. Se isso se concretizar, provavelmente haverá quebras de safra importantes, seca onde não, maiores e inundações maiores em locais inversos, né, onde deveria ter seca vai ter enchente, onde deveria ter enchente vai ter seca, isso vai atrapalhar a safra e vai aumentar o preço dos alimentos. Então, combustível, no caso da guerra, e alimentos são dois pontos, a energia e alimentos, muito importantes na composição dos índices de inflação do Brasil e do mundo todo. Então, essa briga, essa luta, né, essa dificuldade de domar a inflação traz mais um aspecto que dificulta a queda de juros no Brasil ao longo do segundo semestre. Fábio, eu já volto com você, daqui a pouquinho te chamo. Bom, e ao anunciar o quarto corte consecutivo da taxa básica de juros, a Selic, o Banco Central enviou um recado ao presidente Lula. Firme na sua disposição de conquistar um quarto mandato nas eleições de outubro, o petista tem apostado em políticas populistas que pesam nas contas públicas e que estimulam o consumo em uma velocidade maior do que a produção é capaz de crescer. No entanto, esse descompasso aumenta a pressão sobre os preços e dificulta o trabalho da instituição presidida por Gabriel Galípolo de combater a inflação. Por isso, o Copom foi explícito ao declarar que entre os fatores que podem ressuscitar a inflação estão os estímulos à demanda agregada. Em bom português, significa que o Banco Central sente que vai continuar enxugando gelo caso Lula inunde a economia com dinheiro de programas assistenciais para angariar votos em outubro. Bom, eu volto novamente aqui com o Fábio Astraucas, economista e fundador da Sigem. Fábio, bom, a gente mostrou essa notícia, né, puxando o seu gancho ali da sua fala sobre como é que vão estar as preocupações dos candidatos, né, até a do próximo presidente, que vai ser eleito aqui em outubro. O Copom citou aí essa questão das despesas do governo, do gasto de recursos do governo como um todo e como isso pode impactar a inflação. Como é que você avalia essa declaração, essa análise? De fato, vai ser algo a se preocupar, a ser preocupado? Sem dúvida, é aquilo que a gente comentou, né, na primeira parte da nossa conversa. O Banco Central já percebeu que está trabalhando numa dissonância de expectativas com relação ao governo, então o Banco Central trabalha para controlar a inflação, para derrubar a inflação, e seu principal instrumento é a taxa de juros básica, a Selic, que vai continuar alta até que a inflação seja convergente, né, para o centro da meta. E, por outro lado, o governo faz, através da sua política fiscal, os gastos, né, que você acabou de citar e que foram citados aí na reportagem, faz com que haja um aumento, né, de dinheiro na economia que gera mais inflação. Então, são dois processos antagônicos, né, totalmente díspares neste momento. É o Banco Central tentando fazer a inflação cair e o governo colocando elementos, dando combustível para que a inflação não caia. Fora
os argumentos, né, externos, né, que vêm aí independentemente da vontade do governo ou não, que são os de variação da energia e a provável aí variação por conta do El Niño na safra. Então, é óbvio que isso faz com que a gente tenha uma tarefa bastante difícil. E um pouco além, né? Quanto mais o governo gasta, maior déficit ele gera, o que dificultará no médio prazo, no longo prazo, uma queda maior de juros, porque quanto mais o governo gasta, mais déficit ele tem, mais risco ele demonstra para o mercado, e o mercado cobra mais juros para assumir os títulos da dívida pública, e, portanto, o Banco Central não consegue diminuir os juros, porque ele é obrigado a oferecer mais juros para poder atender à expectativa de risco, né, que a dívida pública maior levanta. Então, vamos ter não só o problema da inflação, mas da dívida pública também para tratar, principalmente depois das eleições. Vai ser um ambiente bastante difícil, desafiador para aquele que vier a ser eleito ou reeleito. Fábio, já volto novamente aqui com você. Bom, e agora a gente fala de salário mínimo. O governo federal projeta elevar o piso para R$ 1.717 já a partir do ano que vem, em 2027. A expectativa está prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado ao Congresso Nacional em abril. Se a previsão for confirmada, o piso nacional vai subir R$ 96 em relação aos atuais R$ 1.621, o que representa um reajuste nominal de 5,92%. A estimativa, no entanto, ainda vai poder ser alterada. O valor definitivo depende da inflação acumulada até novembro de 2026, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, além dos demais parâmetros previstos na legislação. Eu volto novamente aqui com o Fábio Astraucas, economista e fundador da Sigem. Fábio, bom, a gente viu aí essa notícia sobre essa previsão de aumento, de reajuste, na verdade, do salário mínimo, e lembrando que esse índice leva em conta o próprio índice da inflação. Como é que você avalia esse reajuste de 5,92%? Está de acordo aí com o INPC? A gente pode esperar algum valor a mais ou deve ficar nesse patamar mesmo? Provavelmente vão ficar em torno disso, o que significa também mais um combustível para tratar a partir do ano que vem, né, de inflação. Vamos lembrar que o salário mínimo no Brasil ele é um indexador para uma série de benefícios que o governo coloca na economia. E, portanto, não é apenas aquele aumento justo, né, de recomposição do valor real do salário, que vem sendo feito aí gradativamente ao longo dos últimos anos. É uma verdade que isso tem acontecido nos últimos 12 meses, só agora é que a gente talvez tenha ficado um pouquinho abaixo da inflação, o crescimento do salário médio real da população, mas o salário mínimo tem subido, né, e constitucionalmente, pelas regras, acima da inflação. Vai acontecer provavelmente de novo, como você e a reportagem mostraram aí, a partir do ano que vem, e isso será um novo combustível, porque vai carrear, junto com esse aumento do salário mínimo, vai carregar uma série de outros gastos do governo. Então, a medida me parece correta, mas a maneira de financiamento, né, de aumento do salário mínimo é correta, mas a maneira de financiar isso vai precisar ser amplamente discutida, porque vai aumentar ainda mais o déficit fiscal a partir do ano que vem. Fábio, obrigada aí novamente pela participação aqui no Mercado, obrigada pelas análises e até uma próxima. Obrigado a você, Laísa, e obrigado para quem nos assistiu aqui pelo Mercado. Fico sempre à sua disposição. Bom dia. Obrigada e bom dia.